Está na hora do frente a frente entre Pedro Nuno Santos e Paulo Raimundo. Dito o sorteio, começa o secretário-geral do PS, vai terminar o secretário-geral do Partido Comunista. O dia está, pois claro, marcado pela morte do Papa Francisco. PS e PCP, Pedro Nuno Santos, já reagiram à morte do Papa Francisco. Para lá do líder religioso, há uma dimensão política como legado deste Papa e eu começava por aí o debate. Politicamente, o que é que valoriza no Papa Francisco? Bom, antes de mais, boa noite, Hugo, boa noite, Paulo, e a quem nos acompanha em casa. Eu valorizo Morreu hoje um homem bom e generoso, mas que nos deixou uma mensagem de amor ao próximo, de respeito pelo próximo, que é muito importante para toda a nossa ação, também na política. Uma grande preocupação para com os mais pobres, para com os desfavorecidos, para com os mais frágeis. Eu já hoje lembrei várias vezes, porque é uma frase forte, em que só há uma situação em que é admissível que alguém fale de cima para baixo, que é quando estamos a ajudar alguém a levantar-se. E esta mensagem de respeito pelo outro, de luta pelos mais desfavorecidos, é uma mensagem muito importante que deve perdurar no tempo. Paulo Raimundo, qual é para si o legado político do Papa Francisco? Viva, boa noite. Eu queria aproveitar este momento para prestar a condolência aos católicos, à Igreja Católica. Hoje é um dia triste para todos os amantes do combate contra as injustiças, contra as desigualdades, que é um aspecto central do próprio pontificado do Papa. É um dia triste para todos os amantes da paz, um homem que teve a coragem de pôr o dedo na ferida na questão das desigualdades, teve a coragem de pôr o dedo na ferida num sistema que deixa milhões de pessoas para trás, e teve a coragem, num momento em que muitos faziam a apologia da guerra e da guerra infinita, de dizer que o único caminho que se coloca é da paz e da resolução diplomática dos conflitos. E isso é um legado que ele nos deixa. Deixou esse legado, deixou esse desafio, naturalmente para os católicos, mas também para aqueles que, não sendo crentes, têm esse dever de continuar esse legado contra as injustiças, contra as desigualdades e pela paz, que é um elemento central que se coloca nos dias de hoje e que não deve morrer com a morte do Papa. Centramos-nos agora nos tópicos que marcam estas eleições legislativas. Estiveram encerrados mais de 20 serviços de urgência no fim de semana de Páscoa. Pedro Nuno Santos, o seu cabeça de lista pelo Porto e antigo diretor executivo do SNS, diz que nunca se viu tal no Serviço Nacional de Saúde. Luís Montenegro já admitiu que não conseguiu fazer tudo o que queria, mas quando chegou era péssimo o estado em que o PS deixou a saúde. Se for Primeiro-Ministro, como é que vai resolver este problema? Bom, antes de mais, queria dizer que esta é uma das áreas de maior falhanço de Luís Montenegro e das suas políticas. De falhanço, mas também de todo um discurso e um conjunto de promessas que enganou o povo português. Porque, se estamos todos recordados, Luís Montenegro, durante a campanha, prometeu que era fácil e rápido resolver os problemas da saúde. E nunca nos preparou para dizer que antes de melhorar ainda ia piorar. E, portanto, a saúde está pior. Não, isso é evidente. Nós temos hoje muito mais problemas com serviços de urgência encerrados, mas, sobretudo, há uma diferença, um choque entre a realidade que nós temos um ano depois de Luís Montenegro ter assumido funções com aquilo que ele próprio tinha prometido. E para nós é claro que que esta é uma das áreas de maior preocupação dos portugueses, em que há problemas, nós nunca os escondemos, mas é preciso proteger e defender o Serviço Nacional de Saúde. Há um conjunto de doenças complexas que nós só tratamos no Serviço Nacional de Saúde. Eu dou este exemplo porque as pessoas compreendem. Oncologia pediátrica. Não há um único hospital privado que trate da oncologia pediátrica. E não trata porque não é um negócio, porque não dá dinheiro. O Serviço Nacional de Saúde, no final do dia, é o único serviço com que nós podemos contar. Não nos pergunta se temos dinheiro, qual é a doença, se conseguem ou não. O hospital público nunca diz que não a ninguém. Obviamente que há problemas. E nós temos que os enfrentar. Um deles é o da fixação de profissionais de saúde e nós temos que, obviamente, valorizar as carreiras, rever algumas das regras de matéria de progressão na carreira, dar condições de alojamento, nomeadamente nas áreas de maior pressão imobiliária, mas precisamos também de mudar a filosofia do próprio Serviço Nacional de Saúde. Em vez de estar centrado no tratamento, deve estar centrado na prevenção. Em vez de estar centrado no hospital, deve estar centrado na comunidade. E termos equipas de médicos, enfermeiros e outros profissionais que possam fazer o acompanhamento, nomeadamente dos mais velhos, dos doentes crónicos, na comunidade, em suas casas, para garantirmos que as doenças crónicas se mantêm estabilizadas, sem terem de ir desnecessariamente a umas urgências ou serem hospitalizados. E para terminar, dizer que é preciso ainda avançarmos também na saúde. As famílias portuguesas enfrentam muitas despesas com a saúde oral e também com a saúde mental.
E o Serviço Nacional de Saúde tem que assumir também responsabilidades em matéria de saúde oral e de saúde O mental. quadro de urgências fechadas, Paulo Raimundo, vai repetir-se no próximo fim de semana, quando se comemorarem os 51 anos do 25 de Abril. Isto resolve-se como? Com a contratação de mais médicos, com pagar mais aos médicos, revogar o processo de criação das PPPs, como defende o manifesto do Partido Comunista e como é seguramente um dos pontos da CDU para estas eleições? Olha, eu acompanho a ideia de que isto não é fácil resolver de um dia para o outro. Agora, é uma evidência que perdemos tempo demais com esta questão. E o Pedro Nuno Santos sabe bem que nós podíamos ter resolvido, não tínhamos conseguido resolver tudo, mas podíamos ter chegado a uma situação hoje completamente diferente daquela que chegamos. Não é aceitável que hajam 19 urgências, para ser mais preciso, 19 urgências fechadas este fim de semana. Não é aceitável uma coisa dessas. Agravado pelo facto de uma parte delas serem urgências pediátricas e de obstetrícia. O que isso cria de dificuldades, de inseguranças, nomeadamente nas mães e nas crianças, naturalmente. E, portanto, nós podíamos ter resolvido isto há mais tempo. E como disse, não é fácil resolver de um dia para o outro. Mas, de facto, perdemos tempo. Pedro Nuno Santos sabe que perdemos tempo. E nós tivemos um embate muito forte. Em 2021, a propósito de um orçamento de Estado, estamos recordados que nós não acompanhámos as opções do Partido Socialista na altura. Entre outras, esta era uma da questão fundamental. Ora, qual é a ideia que temos? A ideia que temos é se criarem as condições, se criarem as condições de trabalho, se valorizarem as carreiras, se der apoios no alojamento, na fixação dos profissionais, os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, sejam médicos, enfermeiros, técnicos e outros, podendo optar, vão optar pelo Serviço Nacional de Saúde. Nós temos que fixá-los. Porquê é que vão optar? Vão optar porque há um compromisso, porque há uma vontade, há um vestir de camisola sobre o Serviço Nacional de Saúde. E é possível resgatar esses profissionais onde eles estão hoje. A maior parte deles estão no privado. Nós precisamos deles no Serviço Nacional de Saúde. Mas trocam o privado pelo público só pela camisola que vestem? Trocarão, não tenho dúvida nenhuma. Havendo condições de trabalho, havendo respeito, havendo valorização das carreiras, havendo condições salariais também desse ponto de vista, e havendo, nomeadamente, a majoração salarial que nós propomos, é possível esses profissionais voltarem ao Serviço Nacional de Saúde porque dão um contributo como de outra forma não dão no privado. Ora, isto não se resolve com intenções, nem se resolve com proclamações, resolve-se com propostas concretas e medidas concretas. Medidas que, infelizmente, o PS acabou por não acompanhar, essas exigências. Não tínhamos tudo resolvido, mas estaríamos muito melhor hoje do que aquilo que chegámos desse ponto de vista. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Pedro Nuno Santos, o PST diz que o último governo do PS abriu a porta a 120 mil imigrantes sem verificar o registro criminal. O ministro da Administração Interna à época do PS, José Luís Carneiro, já desmentiu, diz que houve verificações de segurança, o governo insistiu. Já procurou esclarecer este assunto? Bom, queria só dizer ainda sobre o SNS que o PCP sabe, e o Paulo Raimundo também, o compromisso que o Partido Socialista tem com o Serviço Nacional de Saúde, que foi fundado por nossa iniciativa, também com os votos do PCP. Nós acreditamos no Serviço Nacional de Saúde, nós não queremos desistir dele, nós nunca desistimos dele e, portanto, há trabalho para fazer, não só na fixação, mas também na reorganização e na gestão do próprio Serviço Nacional de Saúde e, por isso, reafirmar o compromisso do Partido Socialista com o Serviço Nacional de Saúde, com aquilo que eu acabei por dizer na minha primeira declaração. No que diz respeito a esse tema em concreto sobre a imigração, eu não tenho como, e nenhum de nós tem neste momento, como confirmar esses números. E aquilo que é evidente é que, infelizmente, o Governo tem usado a política de migração e os dados sobre a imigração para fazer campanha eleitoral ao longo desta campanha. E, portanto, nós não temos como confirmar esses dados e, por isso, eu não posso comentá-los. Mas o atual secretário-geral do PS é um socialista menos à esquerda nas questões de imigração, quando afirma que quem procura Portugal para viver tem de perceber que há uma partilha de um modo de vida e de uma cultura que deve ser respeitada. Não, os princípios e os valores são os mesmos e aí não há nenhuma alteração. Agora, nós temos que, em cada momento, olhar para a realidade e adaptarmos, às vezes, as nossas políticas no que diz respeito a essa realidade. E, por isso, aquilo que nós defendemos é uma imigração regulada e humanista. E, desse ponto de vista, nada se alterou.
O Paulo Raimundo esteve contra a extinção do CEF, já o disse no decorrer destes debates, e no compromisso eleitoral para estas eleições defende regras claras e procedimentos viáveis para a entrada e organização definitiva. Explique como é que esta frase se concretiza em termos práticos. Olha, eu queria aproveitar só para ainda replicar a outra questão de forma muito rápida. É porque a questão do Serviço Nacional de Saúde não se resolve com proclamações, Pedro Nuno Santos. Resolve-se com atos e com decisões concretas. E esse é um facto evidente que podia-se ter feito mais. E o Partido Socialista fez, de facto, ninguém lhe tira os méritos do contributo que deu para o Serviço Nacional de Saúde, isso é uma evidência, mas também ninguém pode tirar o facto de ter optado, na altura mais exigente do Serviço Nacional de Saúde, por um caminho que abriu o caminho ao caminho que temos hoje. Essa é que é a grande questão e não foi tão longe quando era preciso, nomeadamente no que diz respeito às carreiras e às profissões e à sua valorização para fixar profissionais. Isso é um problema do Serviço Nacional de Saúde, mas não é apenas do Serviço Nacional de Saúde. Sobre a imigração, para não fugir à pergunta, vamos lá ver, nós precisamos de imigrantes, é uma evidência. A economia do país não funcionava sem imigrantes. E o que nós precisamos é de imigrantes que estejam em Portugal de forma regularizada. Uma das medidas fundamentais para resolver isto é dotar a AIMA, neste caso a AIMA, que é a instituição que tem esta competência, dos meios necessários para regularizar os casos que estão pendentes. Nós fizemos uma proposta neste sentido na Assembleia da República, que foi chumbada. Era uma proposta de emergência, com medidas de emergência para resolver este problema. Foi chumbada. Foi chumbada e as consequências estão à vista. As consequências estão à vista. Mas há um outro problema. É que nós falamos sempre muito da imigração, mas falamos de certo tipo de imigração. Porque ninguém se questiona sobre os chamados vistos gold, não é? Os tais que por 500 mil euros compram o acesso ao país. Compram o acesso ao país de forma legal. E, portanto, nós não estamos disponíveis para vender o país por 500 mil euros. Essa é uma evidência. E, portanto, é preciso criar as condições para aqueles que cá procuram, em Portugal, da vida melhor, que é recusada no país deles, da mesma forma que os nossos procuram lá fora a vida melhor que o país lhes nega, as condições de forma regular para poderem trabalhar, cá viver e contribuir para o desenvolvimento do país, que é isso que vêm cá fazer a grande maioria daqueles que nos procuram. Tem direito a uma réplica suficientemente rápida para avançarmos no debate? Não, quer dizer, eu não discordo. O PCP defendeu aqui a imigração regulada. É aquilo que nós defendemos e que se privilegia a entrada através dos canais regulares e legais. E isso é exatamente aquilo que nós defendemos. Não existem já vistos gold para a habitação. E, portanto, não é neste momento um problema. E, por isso, o país e a nossa economia precisam de trabalhadores estrangeiros, isso nós não negamos. Obviamente que a entrada deve ser feita de forma regular e legal. E este é um ponto muito importante para mim, porque, obviamente, durante o período anterior, nós tivemos uma entrada massiva de trabalhadores estrangeiros que foram absorvidos, quer dizer, tiveram ofertas de emprego e contribuíram para o crescimento económico, mas nós estamos agora numa nova fase, numa fase diferente, e precisamos de assegurar mesmo que a entrada é feita pelos canais regulares e legais. Isto para nós é fundamental, não protege apenas os que já cá estão, protege os que já cá estão, mas protege também quem vem trabalhar e viver em Portugal. Vou citar o Paulo Raimundo para uma questão ao Pedro Nuno Santos. Dizia Paulo Raimundo há pouco tempo: nós nunca tivemos ilusões com o Partido Socialista e na primeira oportunidade que houve, o Partido Socialista abandonou esse caminho. Estou a citar, acho eu, com correção. Acusou o PS de ter viabilizado o orçamento, a descida do IRC, de ficar em cima... Apontou. De ficar em cima do muro e de ter feito tudo para manter este governo de Luís Montenegro até o limite. Eu pergunto-lhe se há caminho para 10 anos depois, PS e PCP se entenderem. O PCP comete um erro histórico e persiste nesse erro, que é numa equiparação que não é credível entre o Partido Socialista e a AD. Isso é uma frase feita, Pedro Nuno Santos. Não, isso é uma frase feita. Não é uma frase feita. Agora, peço ao Paulo, sim, não é uma frase feita. Peço desculpa. Infelizmente, o PCP, reiteradamente, faz uma equiparação que é errada. Sobre o nosso voto no Orçamento de Estado, eu quero ser muito claro. O Partido Socialista não deu estabilidade à AD. O Partido Socialista deu estabilidade ao país. Nós tivemos umas eleições no dia 10 de março. O Partido Socialista não ganhou essas eleições. Bem sei que foi por 50 mil votos, mas nós não ganhámos essas eleições. Nós respeitámos o resultado eleitoral e demos condições de governabilidade e estabilidade política ao país. E eu tenho a certeza que a maioria esmagadora dos portugueses, depois de ter ido eleições a 10 de março, não queria ter ido a eleições novamente depois de setembro ou depois de outubro. E, portanto, o Partido Socialista mostrou o sentido de Estado, de responsabilidade e de estar à altura do país.
O Paulo Raimundo, dou-lhe aqui um tópico para a resposta, seguramente quer responder a isso. Tem criticado a política de contas certas do PS, que, na sua opinião, degradou serviços públicos à custa das excedentes orçamentais. Até diz que isto foi copiado pelo PST. A questão é, comunistas e socialistas afastaram-se irremediavelmente? Não, vamos lá ver. O Pedro Nuno Santos vem com uma frase feita... Mas se não for verdade, diga. Ó Pedro Nuno Santos, vamos lá ver. É mentira ou é verdade que o PS viabilizou o orçamento do PST e do CDS? E eu acabei de explicar. É verdade ou é mentira que o PS viabilizou a descida do IRC do PST e do CDS? Juntamente com o Chega e a Iniciativa Liberal. É verdade ou é mentira que o PS, até hoje, como sabe, até hoje ainda não, desculpa a expressão, não consegui engolir essa, o PS votou contra uma comissão de inquérito que o PCP propôs para avaliar o crime económico da ANA, que vai pôr em causa 20 mil milhões de euros de recado do Estado. É verdade ou é mentira? E o PS, quando viabilizou o Orçamento de Estado do PST e do CDS, não viabilizou o país. O que viabilizou foi 1.800 milhões de euros de benefícios fiscais para as grandes empresas. O que viabilizou foi 1.700 milhões de euros de benefícios para os não-residentes. O que viabilizou foi 1.200 milhões de euros para as PPPs rodoviárias. O que viabilizou foi o desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. O que viabilizou foi todo um caminho de olhar para o problema da habitação Isso quer dizer que não há caminho, e encará-lo como um negócio para a banca e para os fundos imobiliários. Por exemplo, o Bloco de Esquerda e o LIVRE não põem de parte um caminho futuro para o PS. O Paulo Raimundo e a CDU põem ou não? Essa pergunta, eu com todo o respeito neste debate... É para ambos, não é só para o Paulo Raimundo. Claro. Essa pergunta far-me a mim, mas tem que fazer ao Pedro Nuno Santos, por uma razão simples. Porque é assim, se é para continuar por caminhos diferentes, tínhamos de ser justos, mas o mesmo rumo, então connosco não contam. Connosco não contam. Porque nós temos que responder, não é a viabilidade dos grupos económicos, não é a viabilidade do IRC. Nós temos que responder é a viabilidade da vida daqueles que trabalham por turnos, daqueles que trabalham em elaboração contínua, das creches, dos lares que faltam, dos meios para o Serviço Nacional de Saúde. A resposta à habitação, é isso que nós temos que responder. Se é para este caminho, contam connosco. Se é para manter o mesmo rumo, ainda com então caminhos diferentes, não vale a pena. Então há caminho. Claro, se é para responder ao problema das pessoas, que é isso que importa, há sempre caminho. Se é para continuar este rumo por caminhos diferentes, então, isso é toda a franqueza, para o Pedro Nuno Santos com a ideia de qual é o caminho. Não conta. O PCP comete um erro. Ele voltou a fazê-lo aqui, a equiparar o Partido Socialista à AD, e isso não é correto, não é justo. É uma frase feita, o Partido Socialista defende o Serviço Nacional de Saúde, o seu caráter público e o investimento no Serviço Nacional de Saúde. Nós não criamos, nenhuma unidade de saúde familiar de tipo C, nós não fizemos nenhum acordo com o Hospital Privado de Cascais, que depois acabou por não dar os resultados estava no programa do Governo. Estava no programa do Governo, estava no Orçamento Paulo, do Estado. Eu não interrompi o Paulo. Tem razão. Durante os governos do Partido Socialista, o salário mínimo nacional subiu 62%, sem paralelo na história da nossa democracia. O salário médio subiu 42%, as pensões subiram 41%. Quer dizer, nós tivemos uma valorização dos salários, uma valorização das pensões. O investimento no Serviço Nacional de Saúde teve um aumento recorde naqueles anos. Nós fizemos muitos avanços na saúde, nós fizemos muitos avanços nos rendimentos e nas pensões e, portanto, essa equiparação é errada da parte do PCP. Eu queria só fazer aqui um comentário adicional sobre um aspecto que o Paulo Raimundo aqui referiu e que tem repetido em vários debates, e que são os 1.800 milhões de euros de benefícios fiscais. O Partido Socialista viabilizou um orçamento de Estado. O PCP pode-se colocar na posição confortável de que o seu voto não fazia a diferença naquela votação. A do Partido Socialista fazia. Acha que é isso o chumbo do PS precipitaria o país em eleições. Nós aproveitamos a nossa força política para alterar o IRS jovem, para reduzir a metade da redução do IRC que a AD queria fazer e demos estabilidade política ao país. Sobre os 1.800 milhões de euros que ouvi já várias vezes Paulo Raimundo referir, como sendo a fonte da receita que iria permitir financiar todo o programa do PCP. A maioria destes 1.800 milhões de euros são benefícios fiscais que são dados às empresas que dão o destino útil aos seus lucros, isto é, as empresas que reinvestem os seus lucros, as empresas que investem na investigação e desenvolvimento, as empresas que investem na capitalização têm diferentes benefícios fiscais que permitem pagar uma taxa de IRC efetiva mais baixa. O Partido Socialista acha
que as empresas que dão um destino útil aos seus lucros, em vez de meramente distribuir pelos seus acionistas, devem ter um desagravamento fiscal. E eu julgo que o PCP não acha que é igual reinvestir os lucros ou distribuí-los. Muito bem. Eu vou dar direito ao Paulo Raimundo à réplica final. Estes são benefícios fiscais que são positivos. É uma política de IRC correta. Paulo Raimundo, eu já lhe vou dar a palavra a Pedro Nuno Santos, mas faz um apelo aos eleitores comunistas para votarem no PS e impedirem uma maioria de direita ou não? O que só um aspecto. O Paulo Raimundo, entretanto, faz um comentário dizer isso é a prova de que nós concordamos com o Orçamento de Estado. Não. Estava a justificar o Orçamento de Estado do PSD e do CDS. Esta política de benefícios fiscais é a política do Partido Socialista. Nós sempre defendemos que as empresas que dão um destino útil à economia e aos seus lucros devem ter um desagravamento fiscal face às empresas que distribuem todo o seu lucro pelos acionistas. Muito bem, tal como fez com o LIVRE e com o Bloco de Esquerda, faz algum apelo aos eleitores comunistas ou não? Ou é diferente? Não, o Partido Socialista apela a todas as pessoas para votarem no Partido Socialista. Há uma coisa que é muito importante. Quem quer uma agenda que queira defender, preservar o Serviço Nacional de Saúde, que queira investir na construção pública de habitação, que queira valorizar salários, rendimentos, que não queiram dar borlas fiscais a uma minoria de empresas. Para nós termos uma agenda dessas, nós precisamos ter um governo do Partido Socialista e de derrotar a AD. E para nós termos um governo do Partido Socialista, o PS tem de ganhar as eleições à AD. E para ganhar as eleições, é óbvio que não pode haver uma grande expressão de votos. Paulo Raimundo tem crédito de 2 minutos. Não, é que o leque é muito grande. Né? O leque é muito grande. Nós assistimos aqui foi o Pedro Nuno Santos a ter que procurar justificar uma questão que eu acho que é injustificável. É que dê as voltas que quiser. Apresenta a coisa como quiser. A questão objetiva é que viabilizou o programa do Governo, viabilizou o Orçamento de Estado, garantiu, levou até ao limite das possibilidades que este Governo se mantinha em funções. E, portanto, assumiu, não é um problema de facilidade de quem não tem deputados suficientes para garantir. Porque sabe, connosco, se nós tivéssemos deputados suficientes e precisamos de mais, para garantir ou deixar de garantir, a nossa opção não era se garantir ou não garantia. Era em função da política concreta e das consequências na vida das pessoas. E atiravam o país para eleições ao fim de 6 meses. Pedro Nuno Santos, nós fomos para eleições agora. Mas não por nossa responsabilidade. Não, então é por responsabilidade de quem governa. Pronto. E, portanto, esta que é a questão. Vamos lá ver. Nós precisamos, aquilo que o Pedro Nuno Santos enunciou, Serviço Nacional de Saúde, habitação, salários, acesso às creches, aos lares, aos direitos dos trabalhadores, ao aumento dos salários, as pensões. Pedro Nuno Santos, as pensões, nós sabemos da história das pensões. E sabemos que o Partido Socialista, nós sabemos bem o que é que foi necessário para haver aumentos extraordinários de pensões. Nós sabemos bem isso. Mas tudo isto, todo este elencar que foi aqui colocado, a única forma de garantir isto não é o PS ganhar as eleições. Não é mais votos ao Partido Socialista. A única forma de garantir isto tudo é mais votos, mais força e mais deputados da CDU. Porque é isso que vai determinar como terminou no passado e vai determinar no futuro. Foi sempre assim, Pedro Nuno Santos. Foi sempre assim. E o que a experiência demonstra é exatamente isto. O que se coloca neste momento, face à imprevisibilidade da situação, face aos cenários que se atravessam pela nossa frente, para fechar, coragem... Deixe-me só acabar, por favor. Coragem e determinação. Coragem e determinação para enfrentar aqueles que se acham os donos do país. Coragem e determinação para enfrentar a direita e a extrema-direita, de olhos nos olhos. Coragem e determinação para travar esta loucura do militarismo que nos querem arrastar o país para o militarismo. E coragem e determinação para, de uma vez por todas, haver uma política ao serviço da maioria e não apenas ao serviço da minoria. Estamos a fechar este debate. Pedro Nuno Santos, na sequência de um alegado caso de violência doméstica que está a ser investigado pelas autoridades, pediu ao Presidente da Distrital do PS de Braga que renunciasse ao cargo, algo que já aconteceu ao final da tarde, e garantiu que o partido não o apoiará na recandidatura à Câmara de Vizela. O autarca já reagiu e lamenta essa retirada de apoio extemporânea do PS. Bom, em matéria de violência doméstica, o Partido Socialista não vacila e é por isso que foi tomada uma decisão firme e definitiva sobre esse caso. Mas, Hugo, permita-me ainda dar aqui nota do seguinte. O Paulo Raimundo deu aqui o exemplo das pensões para dizer que a força do PCP é importante para garantir esse aumento. O PCP era um dos partidos que defendia aumentos extraordinários que foram feitos
Mas mesmo depois do Partido Comunista Português ter deitado abaixo o segundo governo, liderado por António Costa, dá-nos essa força toda. Depois disso, não, chumbaram o orçamento. É um facto. E voltaríamos a chumbar. Depois disso, um governo do Partido Socialista de maioria absoluta voltou a fazer aumento extraordinário das pensões. O que quer dizer, Paulo, não fazíamos falta nenhuma. Não. Quer dizer que não fazíamos falta nenhuma. Não, eu não disse isso, eu tenho muito respeito pelo PCP. Estou a dizer, como falou das pensões, que nós fizemos um aumento extraordinário de pensões já depois de termos perdido, o apoio parlamentar por parte do PCP. O Paulo Raimundo fala muitas vezes da necessidade de termos coragem nas políticas que se defendem. É um facto. Mas só que coragem não é pela dimensão e pela grandeza das promessas. Coragem está... Porque isso é fácil. Coragem está em ir ao limite daquilo que é possível. Promessas? E já que fala em grandeza das... Nós vamos aumentar os salários e as pensões até ao limite daquilo que é possível. Já que falamos dessa grandeza das promessas e estamos quase a fechar, Paulo Raimundo... Fica bem como promessa, mas depois não tem... O economista Paul Krugman, que recebeu o Nobel da Economia em 2008, está em Lisboa e disse hoje que Portugal poderá estar mais exposto às tarifas Trump do que um país médio na Europa. E a pergunta, a propósito desta dimensão das promessas, é se essas promessas de todos os partidos, e neste caso do PCP, não têm de ser mais contidas. Vamos lá ver. O quadro cinzento que se antecipa para o mundo. Eu estava a dizer assim, meio aqui no debate, dizer que não seja injusto connosco, porque nós não andamos aqui a fazer promessas às costas. Não andamos a fazer promessas às costas. Nós assumimos compromissos. E sustentamos os nossos compromissos. E a questão é uma questão de opções. Ou há uma opção ao serviço da minoria, ou uma opção ao serviço da maioria. E é isto que é preciso responder. E desse ponto de vista, tenho que sublinhar que o programa do Partido Socialista é assim um bocadinho pouquinho. Eu agora digo, não seja injusto com o PS. É um bocadinho pouquinho. E até diria que mesmo a conversa do choque salarial é assim um espirro salarial, porque promete para 2029 aquilo que hoje... Não chega àquilo que hoje é pago em Espanha, do salário mínimo nacional, quando a urgência fundamental é o aumento geral dos salários. Nós fazemos opções. É claro, na nossa opção, não é possível os 1.200 milhões de euros para as parcerias público-privadas rodoviárias. E como é que faz? Negocio, tenho 10 anos para negociar. Não está direito? Tenho 10 anos para negociar, como o Pedro Nuno Santos sabe, tenho 10 anos para negociar. Na nossa opção, não há metade do orçamento do Serviço Nacional de Saúde para ser entregue àqueles que fazem da dimensão do negócio. Os medicamentos em Portugal? E então, Pedro Nuno Santos? Consegue, e então, Paulo. ou se abre um caminho, grande parte Pedro Nuno Santos, 50% é para pagar medicamentos. Pedro Nuno Santos, isso não é verdade. Sabe que não é grande parte, é uma parte. É uma parte considerável. E o Pedro Nuno Santos sabe tão bem como eu que é possível, médicos, dispositivos é possível o nosso país produzir mais medicamentos. Vai produzir tudo aquilo que necessita? Certeza que não. Muito bem, mas um minuto final para cada um. Vai encerrar o Paulo Raimundo. O Pedro Nuno Santos disse na semana passada que espera ser ouvido pelo Ministério Público antes do arranque da campanha eleitoral. O Diabo do Porto terá arquivado um processo há um ano sobre o mesmo tema por falta de indícios. O Jornal Expresso falou numa falha de comunicação. Já teve alguma informação oficial sobre esse pedido? Já o fez? Ou o que sabe é apenas pela comunicação social? Ainda não. Eu não quero alimentar mais esse tema porque... Para já, a motivação da denúncia anónima é óbvia, uma motivação política, e eu já tive a oportunidade de disponibilizar toda a informação e documentação necessária. Tivesse o meu principal adversário feito o mesmo, se calhar nós não estaríamos nesta situação hoje. Eu queria terminar dizendo que é possível nós termos um governo para todos e não apenas para uma minoria. E é possível nós termos um governo que defende o Serviço Nacional de Saúde, que defende a construção de habitação e que apoia o aumento dos salariais. Agora, há uma coisa que é evidente. Nós queremos promover o aumento do salário mínimo até onde a economia portuguesa consegue pagar. Nós não podemos fazer promessas que depois não temos pequenas e médias empresas, pequenas e médias empresas capazes de pagar. Não venha com o argumento do Rui Rocha para mim. Não, mas é um argumento do Rui Rocha para mim. Paulo, desculpa, mas é um argumento importante. Porque nós não podemos prometer aquilo que as nossas pequenas empresas que vocês querem defender conseguem pagar. E o PCP promete, a CDU promete mais do que aquilo que pode dar, ou não, Paulo Raimundo, para fechar? Não, tenho 1 minuto e 20 segundos. O compromisso que assumimos é com a vida das pessoas, que é isso que se importa. É isso que importa. E não vale a pena nós andarmos... Vamos lá ver. Quem põe a economia a funcionar? Quem trabalha todos os dias? Quem põe o país a funcionar? São os trabalhadores, são eles que criam a riqueza.
E a parte fundamental da riqueza que eles criam está a ir, não é para os seus salários, não é para as suas condições de vida, é para os lucros que se acumulam e acumulam e acumulam. Pequenas empresas, A não ser que nós achemos que é normal, um país como o nosso, ter 19 grupos económicos que concentram por dia 32 milhões de euros de lucro. Se acharmos que isto é normal, então a política a seguir é aquela que está a ser preconizada por este governo na continuidade da maioria absoluta do Partido Socialista. Se acharmos que isto não é normal e que é preciso, de uma vez por todas, responder à vida das pessoas, que é isso que importa, então temos que alterar a política e a ruptura com este caminho. E para isso nós estamos disponíveis. Por tudo aquilo que Pedro Nuno Santos anunciou, salários, pensões, reformas, creches, lares, habitação, tudo isso só é possível com mais força à CDU, com mais votos e mais deputados, como prova o passado, o presente e vai provar o futuro. É o ponto final no frente a frente entre Paulo Raimundo e Pedro Nuno Santos. Já a seguir, toda a análise do canal de notícias da RTP e RTP3. Amanhã, o frente a frente é às 6 da tarde entre Inês Sousa Real do PAN e Rui Tavares do LIVRE. Boa noite. Muito obrigado.